Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui no meio do nosso feriado, não é, de carnaval, e infelizmente aconteceu, né, aquilo que muitos duvidavam, eu inclusive, mas infelizmente a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Óbvio que é um tema que a gente vai estudar bastante ao longo desse ano, mas estamos no meio de uma guerra. Bom, vamos lá, né? Torcer para que um acordo seja assinado muito em breve e que muitas, óbvio, vidas possam ser poupadas. Já falam em centenas de milhares de pessoas forçadas a deslocar, né, a sair da Ucrânia, são classificados como refugiados, né? É um termo muito cobrado, inclusive no vestibular, né? Refugiado é aquele que saiu do país dele por uma questão de sobrevivência, não é um imigrante. Ele não saiu em busca de uma, né, por exemplo, no Brasil, um imigrante italiano, japonês, ele veio para cá em busca de uma vida melhor, né? Quando você classifica né, como refugiado é porque ele foi obrigado a sair do país dele, pois lá certamente o risco de morte era iminente. Bom, então vamos torcer aí para que o mais breve, né, isso tudo possa ser encerrado. Bom, mas o que acontece? Em 2014, a Rússia reconheceu uma península da Ucrânia, chamada Crimeia, como um país independente, a República da Crimeia. E isso foi muito estranho, né, porque foi um reconhecimento feito em um dia, e no dia seguinte a tal da República da Crimeia pediu para fazer parte da República Russa, hoje é território russo. A maioria da população, de fato, é russa, né? No sentido étnico, né? Berço, sangue, essas coisas, valores, cultura e tal. Eles não são ucranianos. E, ao mesmo tempo, em 2014, duas outras porções, né, bem na fronteira com a Rússia, a região de Donbass, onde existem duas grandes cidades, né, que é Donetsk, do futebol, né, muitos conhecem aí o Shakhtar Donetsk. Eu não conheço nada de futebol, mas eu acredito que é um dos times mais importantes da Ucrânia. Então tem Donetsk e Lugansk. Os russos falam Lugansk, os ucranianos falam Luhansk, pouco importa pra gente, foca aí no vestibular. E os russos de Donbass, os russos dessas duas áreas declararam também a independência, mas lá em 2014 a Rússia não reconheceu a independência dessas províncias, né, como reconheceu a Crimeia. Depois lá foi feito o chamado Acordo de Minsk, e com o Acordo de Minsk houve digamos, panos quentes, né, porque ali a chance da coisa avançar e uma guerra de grandes proporções acontecer era iminente também. Então o tal do Acordo de Minsk, o Obama teve um papel crucial nisso, em 2014, foi muito importante, né? E a Ucrânia, ela assumiu o compromisso de não entrar para a OTAN, não avançar no sentido da militarização, e assim ficou. Só que ultimamente parece que existe uma certa ausência aí de grandes lideranças, né? Angela Merkel se afastou, né? Primeira ministra da Alemanha por 16 anos, o Biden vem, né, desempenhando aí na política externa um papel horroroso. E nesse meio, nesse caldo aí, o Putin avança, o Xi Jinping na China também avança, e a OTAN, acho que talvez com medo, né, começa a incentivar né, novamente a entrada da Ucrânia para a OTAN. O que a OTAN, né, vamos lembrar, uma aliança militar dos tempos da Guerra Fria, do mundo bipolar, quando a União Soviética, né, tinha a sua aliança militar chamada Pacto de Varsóvia. A Ucrânia e a Rússia eram parte, né, da União Soviética, compunham, junto com os países do leste europeu, como Hungria, Polônia, etc., uma aliança militar chamada Pacto de Varsóvia. Essa deixou de existir. A OTAN, né, era a aliança militar da Europa capitalista, mais Canadá e Estados Unidos. Essa continuou existindo, né? E não só existindo, começou a avançar. E vários países do leste europeu começaram a entrar para a tal aliança militar, né, do Atlântico Norte, a OTAN. E a Rússia, nos últimos anos, ela vem se reerguendo, junto com, né, na liderança do Vladimir Putin, que está há mais de 20 anos no poder,
O que importa a pronúncia, Putin, né? Não se preocupem com isso. Bom, mas aí o que acontece é que ele vem erguendo uma Rússia nos moldes da União Soviética. E aqueles que não são russos, eles têm medo. Eles eram algo como um cidadão de segunda categoria nos tempos soviéticos. Então, o recrudescimento, né, de uma Rússia que lembra uma União Soviética dá medo, lógico, para quem não é russo, para quem é do leste europeu. E aí, por sua vez, a OTAN começa a avançar e o Putin vê, né, obviamente, as tropas da OTAN chegando cada vez mais perto de suas fronteiras, como é o caso já da Estônia, da Letônia, que são países fronteiriços. Mas são fronteiras minúsculas, né? No caso da Ucrânia, é a maior fronteira que existe. Então a Rússia não aceita de modo algum o fato da Ucrânia poder entrar para a OTAN. A Ucrânia é um território imenso ali, dá para imaginar uma quantidade de homens, de armamento, né, em nome da OTAN para enfrentar a Rússia. E aí, hoje a gente tem a Ucrânia nas mãos de um presidente que não tem, né, na boa, mas o vestibular não vai querer avaliar isso, mas não tem capacidade. Né? Vamos lembrar, ele é, digamos, um comediante que, porventura, por acaso, nesse momento ocupa a presidência. Mas ele é um comediante. Ele tinha um programa de TV onde ele era o presidente de um país, né, hipoteticamente falando, e fazia as maiores atrocidades. E hoje ele é presidente da Ucrânia. Então a OTAN se vale de um presidente inexperiente, incompetente e que acha que é possível que a Ucrânia entre para a OTAN, e a Rússia, por sua vez, vê um perigo que de fato isso possa acontecer. E a Rússia de modo algum pode permitir que isso aconteça, que a Ucrânia entre para a OTAN. Então, como lá em Donbass a maioria é russa, o que o Putin fez na terça-feira agora, né, no dia 22 de fevereiro? O que a Rússia fez? Reconheceu a República Popular de Lugansk, República Popular de Donetsk como países livres. E já deu a eles todo o apoio diplomático, o apoio militar. Né? E a partir daí enviou tropas praticamente para todo o território. Né? Nós não estamos aqui justificando, legitimando de modo algum. É óbvio, é uma crueldade absurda, civis estão morrendo, né? Mas na verdade é um jogo geopolítico, né? E são os civis que sofrem com isso. A Rússia, o Estado russo, na visão do Putin, né, é de uma grande Rússia, como nos moldes soviéticos ou do Império Russo, voltando ainda mais, ele pensa em recriar isso e aí pronto, né? É o povo que sofre. E aí vamos ficar nessa expectativa, né? Espero que consigam botar panos quentes nisso e que as tropas da OTAN não entrem. Porque se as tropas da OTAN entrarem, tropas americanas irão acompanhar e aí o Putin pode se ver em total direito de usar um armamento nuclear ou algo além disso até, trazendo preocupações ainda maiores. Mas vamos lá. Por hora a gente fica assim, né? A Rússia não aceita que a Ucrânia entre para a OTAN. E o atual presidente quer isso. A OTAN tocou nesse assunto novamente. Isso tudo estava lá, esquecido. Foi definido no Acordo de Minsk, 2014. Por que retomaram essa discussão? Não dá, óbvio, não dá o direito do Putin fazer o que está fazendo. Mas por que foram mexer nisso novamente? Essa é a questão. É geopolítica, que nós vamos ver aí ao longo do ano, beleza? Então, que tudo dê certo e que melhore para todo mundo. Um abraço, nos vemos, tchau, tchau.